Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Hoje é dia 23 de setembro de 2020, quarta-feira. E hoje a nossa aula será com a folha 31. Mas, crianças, vocês lembram lá no módulo 1 do nosso caderno 3 que nós plantamos feijões? Mas por que nós plantamos feijões? Porque queríamos descobrir se os feijões iam se transformar em uma plantinha. E ele se transformou em uma planta? Ele conseguiu crescer? Ou ele continuou sendo sementinha? E se ele cresceu? Todas as plantinhas ficaram do mesmo tamanho? Ou umas cresceram mais que as outras? E nós, crianças? Nós também crescemos? Ou nós ficamos sempre do mesmo tamanho? Será que os bebês sempre ficará pequenininho? E a professora, o papai e a mamãe, será que eles já foram bebês também? Sim, nós também já fomos bebês. E você? Também já foi bebê? Sim, né? Você também já foi bebê. Só que agora vocês estão crescendo igual o feijão que você plantou, né? Então, crianças, aqui na folha 31, vocês irão desenhar como que ficou o pé de feijão de você, que você plantou. Ele cresceu bastante, então você vai desenhar como ele ficou, certo? E depois que você desenhou, você vai pegar folhas coloridas e vai rasgar as folhas, fazer picadinhos com a folha e vai colar ao redor da folha para deixar ela bem colorida e bem enfeitada, certo? Para fazer o desenho, você vai usar canetinha, certo? E para fazer os papéis picados, vocês vão usar folhas coloridas, certo? E para encerrar a nossa aula, a prof vai contar novamente a história João e o pé de feijão. João e o pé de feijão. Gui ainda é bebê. Mesmo assim, sua vovó Celinha gostava muito de contar histórias para ele. Hoje, ela escolheu a história de João e o pé de feijão. Esta é a história de um menino chamado João. Ele mora no campo com os pais e uma cachorrinha preta chamada Mel. A mãe de João prepara deliciosas comidas no fogão a lenha, enquanto o pai cuida das plantações e dos animais que vivem no sítio. Certo dia, João foi passear com a Mel e a vaquinha Mimi pelo campo e encontrou um homem plantando feijões em uma horta. Eram feijões grandes, marrons. Vendo o interesse do menino, o homem deu-lhe 5 feijões, dizendo que eles poderia plantar e colher muitas sementes para suas refeições. Belos feijões, disse João, guardando-os com cuidado para depois plantá-los. No dia seguinte, bem cedo, João resolveu plantar os feijões no canteiro embaixo da janela de seu quarto. Afofou a terra, enterrou as sementes e regou-as com água fresquinha. Quando anoiteceu, João contou aos pais que havia plantado feijões.
Eram tão grandes que até pareciam mágicos, comentou o menino. Naquela noite, depois de se deitar, João ficou pensando nos feijões que havia plantado. Será que vão crescer logo? E adormeceu. Depois de alguns dias, João estava dormindo e acordou com um barulho esquisito na janela de seu quarto. Parecia que alguma coisa estava batendo no vidro. Levantou-se rapidamente. Ao abrir a janela, alguns galhos de uma enorme planta começaram a entrar no quarto. Nossa, que planta gigante é esta que cresceu tanto? Disse João, admirado. Observou atentamente os galhos. Neles havia vagens de feijão. É o meu pé de feijão! Achei mesmo que os feijões eram mágicos! Olhou para cima e não conseguiu ver onde a planta acabava. Ele havia entrado no meio das nuvens. Resolveu subir pelos galhos do feijoeiro. Subiu, 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 mas ainda não conseguia enxergar o fim da planta. De repente, João percebeu que os galhos haviam terminado. Ele estava no meio das nuvens. Olhou à sua volta e não viu ninguém. Não ouviu nenhum ruído, nenhum barulhinho de vento, nada, nem mesmo o canto dos pássaros que voavam mais alto. Começou a andar pelas nuvens e seus pés até afundavam um pouquinho. Nisso, avistou um enorme castelo. Ao chegar perto, ficou encantado. As torres eram altíssimas. A porta, então, nem se fala. João parecia uma formiguinha perto dela. Reparou que a porta estava entreaberta e, muito curioso, aproximou-se, mas não viu ninguém. Pelo tamanho da porta e dos móveis, quem mora neste lugar só pode ser um gigante, pensou o menino. João foi andando até chegar perto de uma mesa enorme, repleta de comida. De fato, tem um gigante, pensou. Subiu pelos pés da mesa e ficou escondido atrás de uma garrafa de barro, espiando o gigante comer. Ele deve ser o dono deste castelo, imaginou João. O gigante comia sem parar. Depois de comer muito, levantou-se e foi buscar uma galinha. Colocou-a no meio da mesa e ordenou: Galinha, bote 5 ovos de ouro para mim, agora! No mesmo instante, a galinha começou a botar lindos ovos de ouro. O gigante pegou os ovos e guardou-os dentro de um baú. Em seguida, tirou de uma prateleira uma harpa encantada e disse: Toque para mim! Assim que a harpa começou a tocar, o gigante adormeceu. Percebendo que o gigante já roncava, a galinha, a harpa correram pedir ajuda ao João. Queriam fugir do castelo. Imediatamente, o menino indicou a saída. Ao saltar da mesa, porém, a galinha derrubou a garrafa, que se espatifou no chão, fazendo um barulhão. Com tanto rebuliço, o gigante acordou furioso. Ao ver os 3 fugindo, saiu correndo atrás deles. No entanto, como era muito pesado,
não conseguiu alcançar o João, nem a galinha de ovos de ouro e nem a harpa encantada. Rapidamente, os três começaram a descer pelo pé de feijão. Olharam para cima e viram o gigante descendo pelos galhos mais fortes do feijoeiro. A planta balançava tanto que, de repente, os três despencaram lá do alto. Socorro! Socorro! Gritava João. João acordou assustado. Percebeu que estava deitado na cama e já tinha amanhecido. Olhou pela janela e não viu nenhum galho batendo no vidro. Sentou-se na cama, procurando alguma pista de sua aventura na noite passada, mas não encontrou nada. Levantou-se e foi correndo contar aos pais o sonho com os feijões mágicos. Depois foi com a Mel até o canteiro e, maravilhado, viu que as sementes estavam brotando. Muito orgulhoso, João comentou: "Não é que os meus feijões são mágicos mesmo? Vejam como já cresceram, Mel!" E esta é a história João e o Pé de Feijão.